Seja bem-vindo ao canal Bate-se Cabo para mais um teórico sobre relé diferencial percentual. Antes de começarmos, eu queria me desculpar porque ontem à noite eu fiz um vídeo sobre esse assunto e eu percebi que ele não ficou muito esclarecido. E eu deletei esse vídeo e peço perdão a 3 pessoas que viram esse vídeo. Eu creio que esse aqui está melhor explicado, ok? Podemos começar? Na aula passada, eu fiquei de estudar o diagrama da característica de operação do relé, que é esse aqui, ó, estudar, ou fazer o exercício de relação de T6, correntes e ter ajuste do medidor, a qual a gente vai fazer em outro momento. Eu vou iniciar estudando esse diagrama, que ele é importantíssimo. Daqui a pouco eu vou dizer porquê, tá ok? Daqui a pouco eu vou dizer porquê. Bem, vamos lá. Em toda subestação, ele tem vários equipamentos. E os de proteção, eles, na grande maioria das vezes, eles têm a ordem de ajuste, que é o A. De um relé diferencial, de um 50-51 de fase, de neutro, de um 21 de distância. Correto? E nesse caso aqui, esse relé, eu coloquei uma observação, ordem de ajuste conseguida de um relé digital em atividade. Esse relé, ele está em atividade. Então aqui já foi feito um estudo técnico para chegar nesse nível. Mas esse diagrama, ele é importante por causa de um sentido que vai ser explicado logo a seguir. Mas vamos lá. O relé é um PD300. A função dele é o 87.dif. Essa é a função. Ó. Um relé diferencial percentual. O fabricante eu não botei, não interessa. A sensibilidade dele é 0,5. Ele está bem aqui, ó, amarrado, tá vendo? Está aqui ele. Essa sensibilidade é o mesmo que o pick-up do relé. É a corrente mínima de atuação do mesmo. O primeiro passo é o TAP 1, que é igual a 1, e o segundo passo, o TAP 2, que é igual a 2, que eles estão amarrados ao abscissa, que está amarrado ao I, a corrente de restrição, está aqui, a corrente de restrição do relé, está aqui o 1 e está aqui o 2. A curva desse relé, ele está amarrado em loop 1 e loop 2, ó, 30% e 50%, ó, 30% e 50%. A gente percebe, ó, que na curva, ó, eu tenho a sensibilidade, aí a declividade ela sobe, e eu tenho nesse ângulo 30% do ângulo. Quando ele chega nesse nível aqui, ó, eu aumento essa declividade, aumenta para um ângulo de 50%. Só que só tem um porém, o relé ele não me mostra tudo. Eu tenho que calcular algumas coisas. Ou alguns valores. Quais são esses? Ó? Aqui, no passo 2, que está amarrado ao triângulo, que ele tem um ângulo de 30%, eu não sei, ele não me dá o Y1. Está aqui o Y1. E no I de operação, que está na ordenada, eu tenho 8 amperes, mas se eu vir aqui, ó, ele não me dá o X2 amarrado ao abscissa do I de restrição, e eu tenho que calcular. O X1 e o 3 aqui que eu não botei, eu não vou botar agora. Eu vou primeiro resolver
o y1 e x2 para depois eu implementar o 3, vai ser explicado, e calcular o x1 que ele está bem aqui no meio. Tá ok? Vamos lá? Vamos ao cálculo. O cálculo é esse. Bem, a ferramenta matemática, desculpa, eu passei, a ferramenta matemática está aqui, ó. A ferramenta matemática para a solução dessas incógnitas aqui é tangente igual a seno dividido por cosseno. Essa é a ferramenta matemática. Então vamos lá. Olha só. Vamos calcular o y1. y1. Como ele está amarrado a esse triângulo aqui, ó, ele tem 30% do ângulo. Quando eu boto para cá para a resolução desse y1, eu tenho 0,3, que é a mesma coisa que 30%. 0,3 igual a y1 igual a 0,5. y1 igual a 0,5. Está aqui ele, ó. Dividido por 2 menos 1. Ó. 2 menos 1. Dentro aqui da tangente seno dividido por cosseno. Olha só. 0,3 igual a y1 menos 0,5. Por quê? Esse não aparece mais nada aqui embaixo, porque 2 menos 1 é 1. Se jogar para cá, 1 multiplicado por 0,3 é 0,3. Ou então, se dividir tudo aqui em cima por baixo, ele vai dar o que está em cima, o que está no numerador. Correto? Então, y1 é igual a 0,3 mais 0,5, que dá y1 igual a 0,8 ampere. Calculamos então o y1. Esse y aqui calculado, ele vale exatamente 0,8. Posso até botar aqui ampere. Calculei esse camarada aqui. Correto? Vamos calcular o x2. O x2, o que eu tenho no x2? x2 eu tenho a instantânea, que está na ordenada relativa ao I de operação. Usando a mesma estratégia, eu tenho 0,5, que é a mesma coisa que 50%, igual a 8 menos y menos 1, que foi calculado aqui, correto? 8 menos y1, tá vendo? Já foi calculado. 8 menos 0,8 dividido por x2 menos 2. Está aqui x2 menos 2. Eu estou calculando esse triângulo no diagrama característico de operação e na curva do relé. Fazendo essa matemática aqui, x2 menos 2, ele vem, passa para cá, ó, e vai multiplicar com 0,5, ó. Isso é uma multiplicação, não tem que multiplicar, igual a 8 menos 0,8, 7,2. Fazendo essa multiplicação, 0,5 x2 menos 0,5 multiplicado por 2, 1, igual a 7,2. x2 igual a 7,2 mais 1 dividido por 0,5, que dá x2 igual a 16,4 ampere. Então x2 é 16,4 ampere. Você vê que eu calculei o y1 e o x2. Legal. Com esse cálculo dessas duas incógnitas, como diz aqui, podemos calcular agora as correntes I1 e I2. Essas correntes aqui, ó, eu posso calcular. Calculando, o cálculo da corrente no seu I instantâneo máximo, que é 8 ampere de operação, com o seu IR também máximo, correto? São os máximos, ó. Os dois são o máximo, o instantâneo máximo, correto? Bem, vamos lá. O que é que eu posso fazer? Eu sei matematicamente,
eu sei matematicamente, né? Eu vou ter que isolar um ponto primeiro. Ó. Isso aqui é o I de operação, correto? Vou isolar o I1, então. Ó. Eu sei que o I de operação é 8. E eu sei que o I de operação, que é 8, é igual a I1 menos I2. Isolei I1, ó. I1 vai ser igual a 8 mais I2, ó. Botei para o lado de lá e disse que I1 é igual a 8 mais I2. Ainda não resolvi nada. Estou tentando. Eu sei que IR, aqui R, ó, que é o I de restrição, é isso aqui, ó. E eu tenho, o que eu tenho do I de restrição? Eu tenho que I de restrição é igual, o I de restrição para essa coordenada aqui, ó, 8x2, eu calculei aqui, é 16,4. É 16,4. Tá vendo? Eu calculei 16,4. Então eu conheço agora que o I de restrição para essa coordenada 8 ampere no I de operação para x2, que foi calculado, que é 16,4. Então eu coloco ela bem aqui, 16,4 igual a, olha só, I1, quem é I1? Está aqui, ó. I1 é 8 mais I2, mais I2 da fórmula, está aqui, ó, dividido por 2. Esse daqui vem para cá multiplicando, então dá 32,8 igual a 8, olha só, 8 mais 2 porque eu tenho I2 mais I2, 2 e 2. I2, então, é 32,8 menos 8 dividido por 2, que I2 é igual a 12,4 amperes. Então está aqui I2. Está vendo essa fórmula aqui, onde eu isolei aqui, botei para o outro lado I1 e disse que ele era igual a 8 mais I2? Volto com ela. Aqui ela, ó. I1 é igual a 8 mais I2. Quem é I2 agora? O I2 é 12,4, então I1 vai ser 20,4. Fazendo o cálculo matemático, I1 é 20,4 amperes. Legal. A conferência está aqui, ó. Conferência. Se a gente conferir, ó, I de operação, que é 8 lá, 20,4 menos 12,4 é 8 amperes. A conferência básica, né? Matemática básica. E também aqui no IR, no I de restrição, ó. I de restrição, ó. Quem é, eu boto 20,4, que é o I1, mais 12,4 que I2, dividido por 2 dá 16,4. Tá vendo que bateu? Ó? 16 e 8. Legal, né? Legal. Vamos para essa situação aqui agora. Eu disse que ia pôr depois. Por que eu implantei? Como foi? Olha só, por que eu vou implantar 3 para me encontrar x1 aqui? Por quê? Como foi implementado o 3 na ordenada do gráfico, é necessário calcular o x1 na abscissa pertencente ao I de restrição. Eu vou colocar ele agora. Então eu vou colocar 3 aqui, ó. 3. Isso aqui é uma definição. Eu defini 3. E por que eu defini 3? Agora é que eu vou dar a resposta. E aqui, x1. x1. Por quê? Particularmente, tem caixas de teste que não aguenta fazer uma verificação em teste de um relé com o seu I instantâneo máximo. Não aguenta. Eu te digo que tem caixas. Eu trabalhei com uma caixa muito famosa no Brasil, por sinal, a qual essa caixa ela me dava nas saídas de corrente A e B, a qual ela tinha duas, apenas 12,7 ampere.
12,7 amperes, correto? Ela não me dava mais do que isso. Vamos supor, uma ideia, tá vendo? Essa caixa ela era desse, ó, essa caixa ela tinha o A e o B. No A e o B, essa caixa, ela tinha justamente a saída A, B, C e neutro, correto? A, B, C e neutro. A, B, C e neutro. A, B, C e neutro. E nas duas saídas, ela só me dava, essas duas saídas, eu só conseguia ter 12,7 amperes. Já pensou? Olha só. Só o X2 aqui é 16,4. Correto? 16,4 nesse ponto aqui, ó. E um porém, esse teste do 87 foi visto em aula passada, que ele pega a contribuição relé do primário e do secundário do transformador. Correto aqui, ó. Correto, vamos supor que eu diga que esse daqui, ó, é o esse aqui é uma contribuição que vai para o relé. E esse outro também, ó. Tá vendo? É assim. Vamos supor que aqui é o relé. Correto? Ele vai entrar dentro do relé e ela só dava 12,7 amperes por fase. Muito alta. Como é que o engenheiro, o técnico e o eletricista fazia, ou faz, ou qual fiz? Se achava um valor abaixo da instantânea em que pudesse comportar o que a caixa de teste pudesse dar, que é 12,7. É isso que era feito. Isso também era calculado. Eu definia um ponto, definia o 3, e aí eu definindo, eu implantando esse valor, eu teria que encontrar x1 para que eu botasse esses valores, eu botasse esses valores em que me desse uma segurança a nível de fornecimento de corrente da caixa de teste. Da caixa de teste. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Quando a caixa de teste ela não suporta a nível de corrente os valores. A gente faz com que esse problema seja equacionado baixando o I de operação e também o I de restrição. Correto? E o cálculo é o mesmo. Aqui o cálculo é o mesmo. Ó. Aqui o cálculo. Baseando sempre tangente seno e cosseno. Correto? Ó. Entenda que agora, ó, 3 ele está amarrado, ó, a esse ângulo, ele tem uma declividade, um loop de 50%. Então, ó, 0,5 igual a 3 menos y1, ó, 3 menos y1, que é assim que é calculado, dividido por x1 menos 2, x1 menos 2. 0,5 igual a 3 menos 0,8, porque x1 está aqui, correto? x1 menos 2, x1 menos 2. x1 menos 2, ele sobe, vai multiplicar por 0,5 igual a 3 menos 0,8, 2,2. 2,2. 0,5 menos 0,5 multiplicado por x1 é igual a 1.
que é essa multiplicação, mais essa daqui, igual a 2,2. Aí você desenvolve, eu chego nesse ponto aqui, x1 é igual a 3,2 dividido por 0,5, que dá x1 igual a 6,4. Então agora, 6,4 aqui, 6,4. 6,4. Correto? Você vê como diminuiu drasticamente as correntes, ó, 6,4. Aí daí, se eu quiser saber ali o máximo do I1 com I2, eu posso novamente fazer um cálculo matemático desse nível aqui, ó, para poder chegar com a conclusão de que a caixa vai me fornecer. Correto? Se faz isso, é possível fazer isso, claro, quando se tem uma caixa que ela suporta aí 16,4, né? Correto? Eu estava comentando, eu trabalhei com uma que não, mas trabalhei com outra, que até de fabricação brasileira ela que ela aguentava esse tipo de teste trifasicamente. Mas está aqui. Tá certo? Tá ok? E aí, para que me serve chegar a esse entendimento e esses cálculos? Para quê? Agora vem o, né? Para que, pô, mas para que tanto cálculo matemática aí tão simples? Simples, ó. Você está vendo aqui? Serve para isso, ó. Parâmetros de proteção diferencial. Você está vendo, ó? Olhe bem. Está vendo? Parâmetro de proteção diferencial, ó. Dentro de um software, de uma caixa de teste, o engenheiro, o técnico e o eletricista, ele vai montar a definição da característica da curva. Aquela curva vai ter que entrar dentro desse camarada. Nesse caso aqui, o IDIF, que seria a sensibilidade 0,5, correto? O IDIF aqui é mais, o IDIF mais, que é o instantâneo, que é 8. O ponto inicial desse camarada aqui. Quem seria o ponto inicial? O ponto inicial desse aqui seria o 1, e o IDIF aqui seria o 0,5, correto? Na realidade, eu tô até passando informação errada. Na realidade é o zero, desculpa, eu me enganei, é o 0, correto? O 0 e o 0,5 seria o IDIF. Isso de uma caixa de teste. Para construir essa característica da curva, para você fazer o teste do relé. Correto? Aí eu tenho ponto inicial e ponto final. Ponto inicial e ponto inicial. Ponto final. Ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final. Está aqui, ó. Está tudo aqui embaixo. Construindo esse diagrama da característica do relé para poder testá-lo. Interessante. Tá vendo? É esse camarada aqui. Correto? Deixar ele bem aqui. Não, vou botar bem aqui. E mostrando agora para vocês, você vê, esse daqui, esse ponto, esse daqui já é o teste em si, ó. O teste em si. Foi construído essa parte, né? O diagrama de característica de operação. E agora, ó, a máquina ou a caixa de teste é só dar um clique que ela faz tudo. Não, eu tenho que definir, o engenheiro, o técnico e o eletricista tem que definir. Nesse teste propriamente dito, quem fez esse teste, ele só definiu pontos já na zona de atuação, ó. Foram quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei se dá para perceber em verde, ó. Ele não definiu nenhum ponto pelo lado da não atuação, porque se ele define, a caixa de teste também pega e dá como ok. Olha, não atuou, ok, pô, legal, entendeu?
É para isso que serve o entendimento dessa característica. Para isso, ó. Nesse teste propriamente dito, ó, ele botou só do lado de operação do relé e deu tudo ok, ó. Tá vendo vermelhinho aqui? Desculpa, verde com ok, ó. É para isso que serve. Correto? Simples. 100% de todos os relés, ele tem uma característica dessa gráfica. E praticamente todos que eu trabalhei, eles nunca me davam 100%, e sim só uma parte. Para que o técnico pudesse, o engenheiro, o técnico eletricista pudesse calcular os valores e construir a curva para fazer o teste numa caixa de teste desse equipamento. A Batiscabo agradece e creio que na próxima aula será dado o exercício teórico de como definir corrente, definir RT6 e definir até o ajuste do 87, para que ele possa funcionar adequadamente. Muito obrigado a todos.